Olá, pessoal da enfermagem, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais um assunto aí da matéria de saúde coletiva. Como eu falei para vocês na outra aula passada, essas primeiras aulas serão mais uma revisão do que a gente já estudou lá na matéria de saúde coletiva 1. Então, a gente vai só reprisar alguns conteúdos, né, para refrescar aí a memória de vocês e vamos dar início a assuntos, conteúdos novos daqui para frente, tá certo? Então, para iniciarmos a aula de hoje, a gente vai falar aí, né, sobre alguns princípios do SUS. A gente já viu que os princípios do SUS eles são classificados em princípios doutrinários e princípios organizativos. Os princípios doutrinários são três, que compreendem universalidade, integralidade e equidade. Então, esses três princípios são considerados princípios doutrinários do SUS. Tá? Então, como a gente já viu, um dos princípios, né, a universalidade, que todos têm direito à saúde em todos os âmbitos de níveis de atenção, né, de níveis de atenção. Então, todas as pessoas, independente de raça, cor, religião, condição financeira, todos têm acesso ao SUS de forma gratuita, tá? É direito de todos e dever do Estado garantir esse direito, tá certo? De forma universal e em todos os níveis de atenção, nível primário, secundário e nível terciário. Integralidade da assistência, ou seja, ver o indivíduo, ver o paciente como um todo e não por partes, não ver o paciente de forma fragmentada, mas atender a todas as suas necessidades em todos os seus âmbitos. E a equidade, que é aquele princípio que difere da igualdade, tá? Então, lá na igualdade, a gente tem como princípio tratar todos da mesma forma. Todos têm os mesmos direitos, na equidade não. Na equidade, a gente vai dar preferência, né? A gente vai dar um olhar mais atento àquelas pessoas que necessitam de melhores cuidados, né? De mais cuidado, tá certo? Quanto aos princípios organizativos do SUS, teremos aí a descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular. Então, esses são 4 princípios organizativos, tá? O que é a descentralização? Antes, a saúde ela era centralizada, tá? Voltada para um público específico. Hoje não, tá? Com o surgimento do SUS, a saúde ela passou a ser descentralizada, tá? Então deve estar em todos os âmbitos aí, tanto federal, estadual quanto municipal, e atender todos os níveis de saúde. Quanto à regionalização, é que a saúde ela é dividida por regiões de saúde para que possa ofertar uma saúde de qualidade à população adstrita naquela área, tá? Então, por exemplo, pegamos aí alguns municípios aí de Pernambuco, vamos supor no estado de Pernambuco, pegamos aí alguns municípios do estado de Pernambuco e desses municípios a gente forma aí regiões de saúde, tá? A fim de que o processo, a dinâmica, o fluxo do acolhimento, do atendimento a pessoas, né, que necessitam seja de forma precisa, agilizada. A hierarquização, tá? Porque assim como o governo ele passa por uma hierarquia do nível federal para o nível municipal, na saúde não é diferente, tá? Então, temos aí na hierarquização os níveis de atenção primário, secundário e terciário e níveis de prevenção também, primário, secundário e terciário, que a gente já estudou ali na nossa outra aula. E a participação popular, né?
que é a população, a comunidade participando de forma efetiva nas decisões, né, nas tomadas de decisões aí do Sistema Único de Saúde, tá? Então, a população ela tem uma grande parcela, tá, nas decisões que são enfrentadas aí pelo SUS. E essa conquista da participação popular foi adquirida lá na 8ª conferência, tá? Que foi um marco. A 8ª conferência foi um marco porque foi a primeira conferência que teve aí a participação da comunidade de forma efetiva nas ações do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, vamos ter aí modelos de atenção à saúde, né? São combinações estruturadas para a resolução de problemas de saúde, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Então, antes da reforma sanitária e após a reforma sanitária, a gente pode perceber algumas diferenças gritantes, tá? E melhorias no âmbito aí da saúde. Então, como eu falei para vocês, antes o sistema de saúde ele era centralizado, ele era voltado para um público em específico. Geralmente eram aquelas pessoas que contribuíam, né? Não sei se vocês lembram aí das CAPs, dos IAPs que a gente revisou, pincelou na aula passada, tá? Então, quem contribuía tinha acesso à saúde. Então, era profissionais que contribuía, depois passou a ser por categoria profissional, tá? Então, ele era centralizado. Após a reforma sanitária, passou a ser descentralizado, ou seja, todos tinham acesso à saúde de forma gratuita, tá? Antes era fragmentado, viu o indivíduo por partes. Após a reforma, passou a ser um atendimento humanizado, de forma integral, ver o indivíduo como um todo, tá? Antes a saúde ela era curativista, ou seja, só tratava das doenças, tá certo? Não se tinha campanhas de prevenção, de promoção à saúde. Então, eu esperava a pessoa adoecer para tomar medidas, tá? De tratamento, tomar medidas como forma de amenizar aquela doença. Após a reforma, passou a ter campanhas, né, de promoção e prevenção aí à saúde, para que as pessoas não viessem a adoecer. Um exemplo disso foram as vacinas, tá certo? A introdução aí dos imunos biológicos, que no início teve uma grande resistência aí por parte da comunidade, porque a comunidade ela não queria aceitar as vacinas, e aí ocorreu ali a revolta da vacina, tá? Então, como a gente pode ver, no século XX, durante a Primeira República, o modelo de saúde ele era um modelo sanitarista ou companhista, tá? Os modelos de saúde eram voltados quando a família, né, quando a família portuguesa chegou ao Brasil, era voltado mais para um âmbito sanitarista, resolver limpar as cidades para que a família portuguesa tivesse uma boa impressão do nosso Brasil, tá? Então começou a pegar aquela população mais carente, jogar para as periferias, certo, da cidade, e a área central ficasse limpinha, organizada para a chegada aí da família portuguesa. Depois, o modelo de saúde da população passou a ser um modelo médico-assistencial, tá? Previdenciário, através das CAPs e os IAPs, ou seja, tinha acesso à saúde, tinha acesso à previdência, tinha acesso a um médico quem contribuía para tal, tá certo? Então, os trabalhadores e os seus dependentes, seus familiares, eram os únicos que tinham direito a essa assistência médica e previdenciária, tá? Porque eles contribuíam. Então, a previdência ela era paga, uma parte pelo governo, outra parte pelos trabalhadores. Então, esses trabalhadores que trabalhavam em grandes empresas da época tinham direito à saúde e à previdência,
tá? Os demais da população que não tinham emprego, que eram desempregados, eles tinham assistência à saúde muito precária, ou seja, eles não tinham assistência à saúde, tá? Depois passou a ser modelo médico privatista. Esse modelo médico privatista, a população começou a ter acesso à saúde desde que ela contribuísse, tá? Então, deixou de ser apenas para os profissionais que trabalhavam e passou a ser aberta à população, desde que essa população contribuísse para essa assistência. E depois houve o marco zero aí da descentralização e o nascimento da atenção primária à saúde. Sobre a demanda e serviços de saúde. Então, serviços de saúde têm como objetivo produzir um grande impacto positivo na condição de saúde das pessoas e são responsáveis em reduzir a dor, o sofrimento e a mortalidade. As necessidades de saúde e demanda, elas necessitam, tem as necessidades vistas sob dois aspectos. Necessidade clínica, que o paciente precisa, e a necessidade percebida, que a gente vê o paciente e que a gente olha para ele e já deduz o que é que ele vai precisar. Então, essa necessidade percebida é perceber a necessidade do outro, buscar o serviço de saúde, ser atendido, e transformar a necessidade em demanda. Quanto à demanda em saúde, a demanda ela é transformada em ação, buscando aí assistência de qualidade, o uso dos serviços e o atendimento. Em 2010, foi elaborada aí uma portaria, tá? Que deu origem às redes de atenção à saúde, conhecida como RAS. Essas redes, elas são arranjos organizativos, tá? Uma forma de organização das ações e dos serviços de saúde, essas redes, elas possuem densidades tecnológicas diferenciadas, tá? Ou seja, vai desde a atenção primária até a atenção terciária, buscando aí garantir a integralidade do cuidado, à população. O objetivo é integrar de forma sistêmica ações e serviços de saúde com atenção contínua, integral e de qualidade humanizada. Forma relações horizontais entre pontos de atenção com o centro de comunicação das atenções primária à saúde. Então, como vocês podem ver, as redes de atenção à saúde, é um arranjo, tá, dos diversos serviços de saúde, onde é oferecido à população, à comunidade, tá? Então, tem objetivos comuns, E tem como objetivo a ação contínua, cooperativa e interdependente. Então, é o acesso da população aos vários serviços de saúde dentro de uma rede. Então, pontos de atenção na rede de atenção às pessoas com doenças crônicas. Então, temos aí a academia da unidade básica, que é considerada a porta de entrada. O Sistema Único de Saúde, ele pode ser referenciado para qualquer outro setor e ser contra-referenciado, Então, da UBS, ele pode ir aí para o Programa de Saúde na Escola, para o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, a Academia da Saúde, Melhor em Casa, Telesaúde, pode ser encaminhado para UPA 24 horas, para um hospital de nível terciário, enfim, tá? Então, a gente pode referenciar o serviço e quando esse serviço vem de volta, a gente recebe uma contra-referência. Então, o primeiro nível da atenção, a gente tem aí como realizar e coordenar o cuidado na atenção primária, e essa atenção ela deve ser resolutiva. Então, quais são os pontos de atenção à saúde? A residência, as unidades básicas de saúde, nível terciário dos hospitais de grande porte, as maternidades, tá?
a UPA 24 horas, nível secundário, e UTIs. Segundo o decreto de 7.508 de 2011, as redes de atenção à saúde são ações e serviços de saúde de forma articulada em níveis de complexidade crescente. Então, a porta de entrada nas redes de atenção à saúde é a atenção primária, tá? Atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção especiais de acesso aberto. Então, todos esses serviços, atenção primária, atenção de urgência e emergência, atenção psicossocial e atenção especiais de acesso aberto, compreende o sistema, os serviços de saúde das redes. E a criação do PACS, o Programa aí de Agentes Comunitários de Saúde, ele surgiu nos anos 90, tá? Regulamentado aí em 1997, foi inspirado em experiência de prevenção de doenças, e teve como meio de informação e orientação sobre os cuidados de saúde. Então, tem uma ligação muito forte entre a comunidade e as unidades de saúde. Então, quem vai intermediar esse cuidado da comunidade com a atenção, com a unidade de saúde são os agentes comunitários de saúde. São eles que estão mais próximos da população para trazer essa população para o sistema de saúde, mais próximo de sua residência. Então, quais são as rotinas do agente comunitário de saúde? Ele deve realizar, como a gente já viu na aula online, cadastramento e diagnóstico, tá, do paciente, fazer o mapeamento de sua área, conhecer quantos gestantes tem em sua área, quantos diabéticos, quantos hipertensos, quantos idosos, quantas crianças menores de 2 anos. Enfim, ele tem que conhecer a população que ele atende. Identificação de microáreas de risco, realização de visitas, pelo menos uma visita mensal, tá? Uma visita por mês a cada família, e ações coletivas e intersetoriais. Então, principais atribuições do ACS. Eles fazem o cadastramento e as visitas domiciliares, atendem a entre 400 e 750 pessoas, mapeia e identifica microáreas de risco. Para que eles vão mapear e identificar as microáreas de risco? Para fazer educações em saúde, nos domicílios e na comunidade. Incentivar aleitamento materno, identificando as situações de risco. Visitar cada família no mínimo uma vez ao mês, pesar e medir crianças menores de 2 anos. Então, essas são as principais atribuições dos ACS. Acompanhar e orientar as atividades, informar ao enfermeiro, deixar o enfermeiro ciente da população, da área, e realizar capacitações. E o enfermeiro, como supervisor aí dos agentes comunitários de saúde, ele também vai estar orientando seus agentes comunitários, realizando capacitações, treinamentos para esses agentes, e vai acompanhar o trabalho desses agentes, tá? Orientando aí quanto às suas atividades, até mesmo para alimentar aí as tabelas, de quantos hipertensos, diabéticos, gestantes, crianças têm em sua área. Vamos ter aí o programa Agentes em Ação, que é composto por vídeo, tá? Priorizando aí os grupos prioritários do trabalho do ACS. O agente comunitário e o seu trabalho na comunidade e ações do agente comunitário frente a problemas de saúde. Então, para o funcionamento do programa, o ACS ele precisa ser atencioso, ele precisa conhecer a sua comunidade, tá? A população que atende, deve ter espírito de liderança e solidariedade e
esse agente comunitário ele vai ser selecionado por um processo seletivo, tá? Não é qualquer pessoa que quer ser ACS torna-se. Ele tem que passar por um processo seletivo. Deve ter maior de idade, deve ser maior de idade, tá? Maior de 18 anos, saber ler e escrever, residir na comunidade no mínimo 2 anos, tá? Na comunidade onde ele vai trabalhar. E ter disponibilidade de tempo integral, tá? Então, esses são os pré-requisitos para ser um agente comunitário de saúde. E aí, você é a favor ou é contra os agentes comunitários de saúde? A nossa aula encerra aqui. Então, esse é um modelo visto, né? Antes das novas recomendações, né? Que foram feitas no ano 2017. E na próxima aula a gente vai ver aí quais foram as mudanças que ocorreram enquanto os agentes comunitários da saúde diante da nova portaria, né, de 2017, tá? Então, bons estudos, tá? Qualquer coisa, anotem aí as dúvidas de vocês para que na nossa próxima aula a gente possa sanar, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.